Boa noite a todos, eu me chamo André Pellegrini, esse é meu colega Antônio Aloisi. Nós fomos convidados pelo Branemark Center para palestrar sobre a temática relacionada à aplicabilidade clínica da terapia celular em implantodontia. A utilização de terapia celular em implantodontia é perfeitamente justificável devido à altíssima demanda que nós temos por reconstruções ósseas e também aos elevados níveis de morbidade pós-operatória relacionada à enxertia óssea autógena, né, que também é apresentado pelos biomateriais substitutos do enxerto ósseo autógeno, mas ele alia os potenciais osteogênico e osteoindutores, né, porque o enxerto ósseo autógeno apresenta células viáveis, fatores de crescimento, além de um arcabouço bastante interessante para a reconstrução óssea. Então, quando nós abordamos a utilização de substitutos do enxerto ósseo autógeno, nós acabamos atuando apenas desse lado da tríade. Biomateriais, sejam eles de origem xenógena, de origem humana, os enxertos homógenos ou os materiais sintéticos, todos eles funcionam como uma malha, como um arcabouço, como um scaffold, né, para se permitir a revascularização e a recelularização local. Portanto, em situações de difíceis reconstruções e defeitos ósseos mais críticos, provavelmente essa tríade da engenharia tecidual deve ser obedecida, e nessas situações o enxerto ósseo autógeno vem sendo considerado o material de primeira escolha a despeito das questões relacionadas à morbidade relacionada à região doadora. Portanto, o conceito da engenharia tecidual, o conceito de se trabalhar com terapia celular em implantodontia, como em qualquer outra área dentro do escopo da medicina regenerativa, de se carrear células, evidentemente, dentro da área com potencial de diferenciação osteogênica, células com capacidade de deposição de uma matriz mineralizada dentro de um adequado carreador, né, substitutos do enxerto ósseo autógeno, para que nós possamos trabalhar com um material chamado de material inteligente, né? Nós não precisamos remover o enxerto ósseo autógeno, trabalhamos com biomaterial ósseo condutor, mas em um segundo momento, após o carreamento celular, ele se torna um material com potencial também osteogênico e osteoindutor. Então, para falar um pouco sobre a capacidade, a característica e a conceituação das células-tronco, eu passo a palavra para o professor Aloisi. Boa noite a todos. Com certeza, em relação à terapia celular, a célula que mais se encaixa no perfil de se tornar uma fonte renovadora e de regeneração é a célula-tronco. A célula-tronco ela é conhecida por ter uma capacidade de renovação, ela tem um alto poder proliferativo, a capacidade de plasticidade, que vem a ser a capacidade de adquirir o fenótipo de um outro tipo celular quando implantada em um outro sítio que não o de origem, e tem a outra característica de ser rara. Na imagem, todos vocês podem observar que da imagem da célula-tronco seguem duas setas, e a outra seta diz, são células que podem se diferenciar. Então nós temos aqui vários tecidos. Nós temos aí a pele, dado pelo queratinócito e o fibroblasto, o neurônio, a hemácia, o fibroblasto e a célula adiposa. No canto inferior, vocês vão poder notar, se diferenciar em diversos tipos celulares. Essa característica é que atrai tanto os olhares das pesquisas para a célula-tronco, ou também chamada de célula indiferenciada ou progenitora. Na próxima imagem, nós temos num destaque a medula óssea, apresentando ou expondo a sua medula, porque é nela que se encontram as células que mais se aproximam dessa fonte renovável para tecido ósseo, já que existe uma preferência bioquímica dessas células se diferenciar em células de linhagem osteoblástica. Na imagem, podemos notar que da figura ampliada da medula, nós vemos alguns tipos celulares que são importantes, como os osteoblastos, os pericitos,
que são células localizadas, no caso dos pericitos, nos vasos sanguíneos, e os osteoblastos são as células, então, percursoras da nova formação óssea. Mas dentro desse pool celular que compõe a medula, certamente nós podemos encontrar essa subpopulação indiferenciada que, uma vez selecionada, pode dar origem a outros tecidos. No caso, a imagem gera, então, um leque de opções em que essa célula poderia se encaixar, levando em consideração os eventos de diferenciação. Então, a palavra que poderia marcar essa imagem é células da medula óssea indiferenciadas, ou microambiente que favorece um outro tipo celular vai responder com esse outro fenótipo. Para poder trabalhar com a célula da medula óssea, é necessário que seja estabelecida uma metodologia. Primeiro, a metodologia garante que sempre o número ideal de células seja alcançado. E de uma outra forma, que os procedimentos garantam a qualidade dessa célula. No caso da terapia celular, levando em consideração o tecido medular, nós temos 4 operações, 4 metodologias consagradas na literatura. A primeira delas leva em consideração o aspirado da medula óssea. O que vem a ser o aspirado? Na figura fica bem claro que um paciente está sendo submetido a uma biópsia de medula óssea, que é por aspiração. Então existe uma punção aspirativa do osso ilíaco na sua crista posterior, e então essa medula, uma vez coletada em uma seringa previamente heparinizada, lembrando a todos que heparina é um anticoagulante obrigatório na coleta de material hemoterápico, essa coleta, esse produto já estaria pronto para ser utilizado em terapia celular. Nas imagens, veja à sua esquerda, você vai poder notar que é quando a pele é transpassada pela agulha, a agulha toca a crista, penetra e vai coletar no interior do osso a medula que nós vamos trabalhar. Na imagem à direita são 2 tubos de coleta, onde a medula fica acondicionada juntamente com a heparina, para que não haja coagulação, esperando então a sua utilização em terapia celular. Esse é um exemplo muito interessante, onde podemos ver blocos de osso homógeno. A imagem à sua esquerda mostra um fragmento de osso homógeno sem tratamento, e à sua direita você vai notar pela cor vermelha que o osso então homógeno, primariamente acelular, recebe a carga da punção aspirativa da medula óssea e passa então a ser agora não só um arcabouço com características de ossocondução, mas também com indução e osteogênese. Um segundo método, também consagrado da literatura, agora um passo a mais foi dado em relação à obtenção de um grupo celular. É o concentrado do aspirado de medula óssea. No caso do título concentrado de medula óssea, porque subentende-se o aspirado. Na figura à esquerda, pode-se notar um equipamento que é uma centrífuga, que faz alusão à inserção de um dispositivo que contém então o aspirado. Esse dispositivo é inserido dentro dessa centrífuga, esse procedimento gera uma sedimentação, e essa sedimentação é de um grupo celular importante, ou seja, ela é um concentrado de células importantes na regeneração óssea. Não é um único tipo celular, mas são tipos celulares que com certeza vão trazer uma contribuição à regeneração óssea. No caso dessas figuras, vocês poderão notar que à esquerda o plasma, né, em amarelo, e no precipitado contendo o pool celular que nos interessa. Com certeza, o que se pode dizer desse pool celular é que ele possui células indiferenciadas. No caso da figura central, pode-se notar um enxerto xenógeno de origem bovina, no caso é o Bayós, com partículas menores, é o de tampa verde, e na figura à direita,
A associação, então, do pool celular sedimentado na centrifugação associado ao enxerto xenógeno, fazendo com que ele possa agora, então, ter as propriedades de osteocondução, osteoindução e osteogênese. O terceiro método, também consagrado na literatura, é um passo a mais no tratamento da medula. Agora, além da primeira centrifugação, nós lançamos mão de um gradiente de densidade que vem a ser um líquido de peso molecular elevado e que faz às vezes de um filtro, fazendo com que após uma segunda centrifugação possamos identificar uma nuvem celular, agora já de células menores, ditas mononucleares, aonde não temos apenas um tipo celular, mas temos agora todas as mononucleares. A fração, então, de células mononucleares da medula óssea vem ser um procedimento que busca uma aprimoração não de um tipo celular por afinidade, mas sim por morfologia. Aqui no slide podemos notar que à esquerda existe um tubo de laboratório sendo manipulado por uma pipeta onde a fração de células ou buff contendo as células mononucleares está sendo aspirado. Ele é aspirado, levado a um outro tubo e é feita uma última centrifugação para que se possa obter, na figura à direita, é possível verificar, se todos notarem, a palavra pellet, que significa botão, quer dizer, a concentração de células antes apenas na fração mononuclear. Essa fração, então, é ressuspendida em uma solução salina tamponada. A razão disso é de 1 ml e o destino pode ser o congelamento para uma utilização futura ou associação a um enxerto particulado, como pode ser visto na figura à direita. A última metodologia a ser comentada é o isolamento e cultivo da célula tronco da medula óssea, que vem a ser uma população que com certeza faz parte do pool celular da medula, mas é rara. Para vocês aí terem uma ideia, num procedimento de cultivo da medula, uma primeira etapa nós conseguimos 7 a 8 células apenas. Depois, com o procedimento do cultivo celular, nós conseguimos a expansão. O que vem a ser a expansão? Essa célula aumenta de número porque ela é tratada sob parâmetros rígidos de temperatura, CO2, O2 e pressão, e com isso ela consegue um microambiente favorável. Quando conseguirmos um número suficiente para trabalhar em terapia celular, elas são então utilizadas nos procedimentos. Aqui é o mesmo procedimento da medula, mas agora com células do tecido adiposo. Porque se falando de fontes para terapia celular, no caso do isolamento e expansão, a terapia com tecido adiposo é bastante comentada. Mas o que nós sabemos? Há muita evidência científica em relação à célula-tronco do tecido adiposo, mas a afinidade por tecido ósseo é muito baixa. Mas no caso da medula, que é obtida por aspiração, a gordura ela pode ser obtida, como está no slide, por lipectomia, que é a remoção de uma peça de tecido adiposo, ou a lipoaspiração, que é a sucção desse tecido adiposo. O cultivo segue os mesmos padrões rígidos da medula e o que interessa são células aderidas que encaixam no perfil de uma célula indiferenciada. Agora, a pergunta que o professor André vai poder responder qual dessas metodologias é mais eficiente. Bem, como o professor Aloysio bem colocou, existem algumas metodologias distintas para emprego da terapia celular. O foco da pesquisa científica vem sendo a utilização da medula óssea como tecido fonte das células-tronco. Então, a grande pergunta que o nosso grupo de pesquisa procurou desenvolver é qual dessas técnicas, quais dessas metodologias de terapia celular seria mais adequada para o âmbito da reconstrução óssea. Evidentemente que, num primeiro momento, a gente teve que trabalhar com uma abordagem em um modelo animal, né, para que, em um segundo momento, nós chegássemos nas pesquisas clínicas em humanos.
O modelo que nós escolhemos foi o modelo de criação de um defeito ósseo crítico na calvária de coelhos. Esse é um defeito com 12 milímetros de diâmetro, é um defeito não autocicatrizante. Nessa imagem a gente pode observar a utilização de uma fresa trefina, que facilita a padronização do defeito criado na calvária dos coelhos de todos os grupos experimentais abordados no estudo. Na imagem da esquerda a gente consegue visualizar o preparo, né, a osteotomia da região antes da remoção do fragmento ósseo, e nas imagens da direita a situação após a remoção do tecido ósseo do osso parietal da calvária dos coelhos, que é uma díploide, né, como na calvária dos humanos, né. Então nós temos aqui na imagem da direita acesso direto à dura mater. Isso caracteriza a confecção de um defeito ósseo crítico. E trabalhamos com alguns grupos experimentais, como não poderia deixar de ser. Nós, num primeiro grupo, trabalhamos com o biomaterial xenógeno, né, que foi selecionado, no caso o BIOS, granulação fina, sem associação a qualquer tipo de terapia celular para servir de parâmetro de comparação. Então, pela imagem da direita, a gente consegue observar que, a despeito de ambos os defeitos terem sido preenchidos com o BIOS, apenas no defeito do lado esquerdo é que existiu o recobrimento pela membrana BioGuide, até para a gente poder entender se também em terapia celular a utilização ou não de uma barreira faria alguma diferença. Então esse é o esquema do estudo. Foram abordados 33 animais. No grupo controle nada foi inserido no interior do defeito, contamos apenas com a presença do coágulo sanguíneo. E nos grupos experimentais de 1 a 5, né, nós temos 6 animais por grupo, nós trabalhamos com os nossos grupos experimentais propriamente dito, já entendendo que o grupo 1 é o grupo onde foi inserido apenas o BIOS, sem qualquer utilização de terapia celular, apenas o xenoenxerto, né. No grupo experimental 2, nós trabalhamos com o BIOS associado à medula óssea fresca, a medula óssea in natura, sem qualquer tipo de processamento. E esse enxerto composto foi posicionado em ambos os lados, né? Como no grupo 1, um dos lados coberto pela membrana BioGuide, o outro não. Isso se repetiu em todos os grupos experimentais. No grupo 3, nós demos um passo adiante, como o professor Aloysi comentou. Após a coleta da medula, previamente a associação com o xenoenxerto, com o BIOS, essa medula lá foi processada, foi utilizado um gradiente de densidade, foi feita uma centrifugação e nós concentramos as células mononucleares da medula óssea. E nos grupos experimentais de 4 e 5 nós demos o passo final, o passo adiante, que seria a utilização da célula-tronco mesenquimal propriamente dita, né? No grupo experimental 4, célula-tronco oriunda da medula óssea, e no grupo experimental 5, célula-tronco cultivada tendo como fonte o tecido adiposo. A medula óssea foi obtida da tíbia dos animais e aspirada com uma seringa previamente e heparinizada para se prevenir a coagulação. E nos animais do grupo experimental 2, a medula óssea fresca, sem qualquer processamento, foi associada ao xenoenxerto. Nos animais do grupo experimental 3, essa medula previamente, associação com o BIOS, com o xenoenxerto, ela foi processada, foi utilizado um gradiente de densidade e após a centrifugação nós podemos observar na imagem inferior direita aqui a região onde se situam as células mononucleares da medula óssea, dentre as quais existem células-tronco mesenquimais. E essa fração mononuclear foi associado ao BIOS, representando o enxerto composto do grupo experimental 3. E no grupo 4, a fração ela foi levada para meio de cultivo e após algum tempo em cultura, nós trabalhamos agora sim com a célula-tronco mesenquimal propriamente dita, associada ao biomaterial no grupo experimental 4. Já no grupo experimental 5, onde a ideia era se trabalhar com células-tronco oriundas do tecido adiposo, nós fizemos a remoção de um fragmento de tecido adiposo na região dorsal do coelho. Esse tecido ele foi tratado, foi submetido a uma digestão enzimática e após o cultivo nós temos
aqui as células-tronco que foram carreadas com o BIOS no grupo experimental de número 5. Nesses dois últimos grupos experimentais, 4 e 5, para que nós pudéssemos definir, classificar essas células como realmente células-tronco mesenquimais, nós precisamos trabalhar com ensaios de diferenciação, e para isso, né, uma pequena alíquota dessas células foi utilizada para esse tipo de estudo, e mediante a estimulação, por meios específicos, nós conseguimos induzir uma diferenciação dessas células em linhagens adipogênicas, condrogênicas ou osteogênicas. Isso realmente faz com que a gente entenda que se tratavam de células tronco mesenquimais, células multipotentes. Após 8 semanas do procedimento de enxertia, né, 2 meses, que representa algo em torno de 6 meses no ser humano, devido à diferença de metabolismo, né, do coelho para o ser humano, os animais foram sacrificados. Temos espécimes ósseos, na verdade, praticamente todo o osso parietal do coelho foi removido para se permitir o processamento, análise histológica e, num segundo momento, análise histomorfométrica. A gente consegue observar na imagem da esquerda que no grupo controle, onde nada foi enxertado, por se tratar efetivamente de um defeito crítico, não existiu a formação de uma ponte óssea, o que aconteceu de uma maneira diferente entre os grupos experimentais de 1 a 5, mas acabou acontecendo de alguma forma em todos os grupos experimentais onde foi enxertado algo na região. Adotamos como técnica de coloração das lâminas o método de Stevenson Blue, e por facilitar a análise histométrica, a gente consegue observar que de uma maneira bem didática que todo o tecido corado em vermelho é o tecido ósseo neoformado, né, que nós chamamos aqui de tecido mineralizado vital. O tecido amarelado é um tecido mineralizado não vital, ou seja, partícula remanescente do BIOS, e o tecido azulado representa o tecido não mineralizado. E com isso a gente consegue fazer uma análise, inclusive histomorfométrica, que nos gera uma análise estatística no segundo momento. Então esse é um popurrí de lâminas dos 5 grupos experimentais. A gente consegue observar no canto inferior de cada uma dessas imagens, né, a denominação, né, G1, G2, G3, G4 e G5. E nitidamente a gente consegue observar que no G1, nessa primeira lâmina superior esquerda, é onde nós temos nele, ou seja, menos tecido mineralizado vital, ou seja, temos menos osso no grupo experimental 1, onde nós usamos apenas o biomaterial ósseo condutor. E nos demais grupos experimentais, onde algum tipo de terapia foi utilizado, seja de menor complexidade ou de maior complexidade, notoriamente a gente consegue observar que existia algum nível de formação óssea superior. Traduzindo isso em números, né, eu quero focar com vocês na coluna do meio, que é o tecido mineralizado vital, que é o osso neoformado. Nós conseguimos observar que no grupo experimental 1, né, nós temos 13% de osso neoformado. Então, onde nós trabalhamos apenas com BIOS, recoberto com membrana, temos 13% de osso. O mesmo grupo 1 sem membrana, 6,5% de osso. Ou seja, em um defeito ósseo crítico, onde nós não temos a indicação de usar um ósseo condutor. Talvez nós devêssemos usar um material osteogênico, ósseo indutor, né? Defeito crítico é a indicação para enxerto autógeno. Se além de usar um ósseo condutor, apenas eu não o recubro com uma barreira física, com uma membrana, no caso desse estudo, uma BioGuide, eu vou ter uma formação óssea realmente bastante deficitária. No grupo experimental 2, onde nós associamos ao BIOS a medula óssea, sem qualquer tipo de processamento, nós saltamos para um percentual de 21% de osso neoformado. E se nós dessemos, quando nós demos o passo adiante, que foi o concentrado da fração mononuclear das células da medula óssea, nós chegamos em 28% no grupo onde foi recoberto com a membrana. Sem a membrana, 21%. Então até aqui valeu a pena recobrir com a membrana. Por outro lado, os grupos experimentais 4 e 5, né, que são os grupos onde nós temos o maior número de células-tronco, foram grupos que tiveram resultados ou semelhantes ao grupo 3, né, que usou uma metodologia bastante simples, ou inclusive inferior, quando nós comparamos ao grupo 5, né, que foi o grupo de células-tronco da medula, da tecido adiposo. Então, realmente, nos pareceu que apenas a quantidade de célula-tronco não é o fator grande preditor para resultado
do ponto de vista de reconstrução óssea. Né? Outro fator que chamou a atenção é que nos grupos 4 e 5, recobrir ou não com a membrana, com a BioGuide, não fez qualquer tipo de diferença do ponto de vista estatístico. Isso chama a atenção para talvez a possibilidade dessas células terem um potencial de atuarem como uma barreira, mas não como uma barreira mecânica, e sim uma barreira química, uma barreira de sinalização celular que impeça a interferência de células oriundas dos tecidos moles adjacentes. Esses estudos eles vêm sendo publicados. Essa é a publicação de uma parte, né, por isso que ele chama parte 1, publicado na edição de maio do Clinical Oral Implants Research desse ano. A parte 2 é ainda em vias de publicação. Então, o próximo passo do grupo, né, que foi a tentativa de se trabalhar com uma enxertia posicional, vai ser abordada pelo professor Aloysi. Em relação ao avanço de tudo que foi dito, uma das questões a ser respondida pela terapia celular em modelo experimental é o ganho em volume, é o modelo aposicional. Vocês podem notar nas figuras que existe um cilindro, esse cilindro está parafusado na calvária do coelho, e o cilindro, além de estar inserido na questão da regeneração óssea guiada, porque é uma barreira, ele possui um volume já definido. Então, se nós, ao colocarmos o enxerto, preenchermos toda a cavidade do cilindro, eu sei em milímetros cúbicos quanto isso significa. Passado o tempo experimental, eu consigo medir o quanto esse volume diminuiu, ou se foi o caso de se manter o mesmo, ou até em alguns outros experimentos com outros materiais esse volume aumentou. A questão principal era medir de uma forma quantitativa os eventos. Na figura agora que vocês podem observar, no seu canto esquerdo superior, existe uma lâmina histológica onde podemos verificar as paredes do cilindro, o parafuso de fixação, o tecido dentro do cilindro que compõe, no caso desse experimento, nós temos aí o enxerto xenógeno particulado associado à fração mononuclear da medula óssea, é aquela, vou lembrar, obtida então por uma centrifugação, depois uma outra centrifugação utilizando um gradiente de densidade. Então são células mononucleares. O que se pode notar na figura imediatamente ao lado, ou seja, a B, ao lado da A, em escuro, como uma barra na região esquerda da foto, nós temos a parede do cilindro. Depois podemos observar em ocre as partículas remanescentes de biose, ou tecido mineralizado não vital, em vermelho o tecido mineralizado vital, em azul ou branco o tecido não mineralizado. Esse primeiro grupo seria o grupo controle, onde simplesmente o enxerto foi utilizado. É possível verificar, mesmo de uma maneira subjetiva, os espaços medulares que existem nessa lâmina. Os outros grupos são grupos onde que você nota um aumento gradual do tecido mineralizado vital, principalmente no grupo onde foi utilizado o enxerto mais a fração mononuclear da medula, e uma situação importante agora, como o cilindro utilizado ele foi confeccionado com titânio comercialmente puro, ou titânio de origem 4, pôde-se notar que houve um contato osso-titânio muito mais contundente, muito mais expresso por tecido mineralizado vital no grupo com a fração mononuclear. Em relação a isso, nos chamou bastante atenção o fato de que, primeiro, a célula pôde contribuir com o aumento do tecido mineralizado e o contato, né, o BIC, como a gente chama, o Bone Implant Contact, aumentou. Esse trabalho, ele também já foi publicado, está agora na revista desse mês do JOMI, International Oral Maxillofacial Implants, e traz algumas contribuições importantes. Na tabela 1, podemos notar que se avaliou o volume ou ganho em relação ao grupo experimental. No caso aqui, experimental significa o grupo que utilizou a fração mononuclear de células, e o grupo controle é aquele que só usou o enxerto. Podemos notar que o volume manteve-se estável em relação ao início, 98,96
quer dizer, não houve perda, e o grupo controle houve uma perda de, em média, 12%. Na tabela 2 é a mensuração histomorfométrica em relação aos 3 parâmetros da histomorfometria mais o contato. Então, na primeira coluna, onde vocês podem notar o NEVMT, que seria o tecido mineralizado não vital, o grupo controle ele vai ter um pouco mais, embora você consiga notar que não muito mais, mas, ou seja, existe mais partícula remanescente de BIOS. Pulamos para a coluna do tecido mineralizado vital, que agora consegue dar uma ideia da força da terapia celular em relação ao modelo aposicional. Enquanto nós temos 28% de ganho em relação ao controle, 28% no grupo experimental e 18% no grupo controle, nota-se uma relação de ganho de tecido mineralizado em relação à não utilização da fração. Mas realmente no contato entre o osso mineralizado vital, ou tecido, perdão, e a barra de titânio é que houve a maior expressão do poder da terapia celular. Quer dizer, 27% de osso de contato puro com tecido mineralizado, não só porque poderia se usar o tecido mineralizado total, incluindo o BIOS, mas na verdade aqui a gente excluiu e contou apenas o osso novo formado. Em relação ao controle de 5% aproximadamente, quando se adiciona a fração mononuclear, a gente pode-se conseguir até 28%. Esse ganho, dentro do conceito de osso-integração, é extremamente importante e aponta para novas pesquisas nesse mesmo modelo. A tabela 3, ela está aqui para provar que essas células mononucleares que foram obtidas pela centrifugação estavam muito viáveis e em um número suficiente para poder ser usada nessa terapia celular. Bom, o próximo passo do grupo, né, já que o tema da aula, né, é a aplicabilidade clínica da terapia celular, então o próximo passo inevitável, depois da base científica que nós coletamos com os experimentos animais, foi a aplicabilidade clínica em humanos. É lógico que num primeiro momento nós desenhamos ensaios clínicos com a utilização da metodologia de menor nível de manipulação, que é a utilização da medula óssea fresca, né? E depois nós elaboramos métodos de concentração e de isolamento da fração de células mononucleares da medula óssea. Então são 2 publicações do nosso grupo que nós procuramos exemplificar nesse slide, que representam a utilização da medula óssea fresca tanto em alvéolo fresco, com o intuito de se preservação alveolar, e aqui na imagem da direita a associação da medula óssea fresca com a óssea perdida em região de pré-maxila. Essa é uma imagem do primeiro estudo em alvéolo fresco. Nós selecionamos pacientes com necessidade de extração de pelo menos um dente anterior superior. A gente sabe que depois de poucos meses da extração de um dente nessa região, pela característica anatômica da região, existe uma grande tendência para perda óssea volumétrica, principalmente no sentido vestíbulo palatino. A literatura mostra de 5% após 6 meses da extração. Então a ideia era de se comparar o preenchimento desse alvéolo com nada, com coágulo sanguíneo, não, com sangue, versus um aspirado da medula óssea autóloga, para se entender se medula é melhor do que sangue do ponto de vista de preservação alveolar. Então, para a padronização das medições, nós fixamos parafusos para servir como um ponto de referência estática para as nossas medidas, tanto de altura como de espessura, e essas medidas elas são reproduzidas depois de 6 meses da extração, da enxertia, no caso, para que nós possamos comparar o antes e o depois. Então essa imagem da esquerda é uma imagem transoperatória de um paciente abordado no grupo teste, onde nós posicionamos a medula óssea fresca no interior desses alvéolos, e esses retalhos eles foram rebatidos e deslocados de uma tal forma a permitir a oclusão dessa região alveolar. Depois de 6 meses, tanto nos pacientes do grupo teste como controle, foi removida uma biópsia óssea para se permitir uma análise histológica, onde nós não pudemos observar qualquer tipo de diferença entre grupo teste e grupo controle, até porque nós não trabalhamos com nenhum tipo de arcabouço de biomaterial carreador. Foi realmente sangue versus
medula óssea. O que a gente pôde observar pelo gráfico, pela tabela da esquerda, é que a mediana de perda óssea no grupo teste, com relação a foi de 14%, no grupo controle beirando os 35%. Eu acho que isso fica muito nítido nas duas imagens, né? A imagem da esquerda do grupo teste versus a imagem da direita do grupo controle. E essa diferença estatisticamente significativa, ela foi traduzida também numa significância clínica, porque em nenhum dos alvéolos do grupo teste foi necessário algum tipo de enxertia complementar ou um procedimento de expansão óssea, o que aconteceu em alguns pacientes, na verdade em 40% dos alvéolos abordados no grupo controle. Então, o próximo passo foi trabalhar não só com preservação alveolar, mas agora com a tentativa de se reconstruir um rebordo alveolar atrófico. Foram selecionados os pacientes com ausência dos 4 incisivos superiores e um remanescente ósseo bastante pequeno em espessura. E, obviamente, que esse leito cirúrgico ele foi preparado, foi feito um procedimento de decorticalização. Nós observamos um pequeno sangramento na região, por se tratar de um defeito relativamente crítico. E nós trabalhamos com pacientes do grupo controle apenas com um bloco homógeno córtico-medular e nos pacientes do grupo teste com o mesmo bloco córtico-medular, porém agora associado à medula óssea autóloga, à medula óssea fresca, né, sem qualquer tipo de processamento. Então a gente consegue observar de maneira muito clara nessa imagem o bloco do lado esquerdo, onde foi feita a infusão do tecido medular, e o bloco da direita, um bloco córtico-medular sem associação com a medula óssea. Então, tanto nos sítios de grupo teste como de grupo controle, esses blocos foram fixados com auxílio desses parafusos de titânio e foi efetuada, depois de 6 meses, as análises tomográficas e também as histológicas e histomorfométricas. A gente consegue observar que no grupo controle a perda óssea foi significativamente maior quando comparada à do grupo teste. Clinicamente, isso fica bastante evidenciado por essas imagens, comparando a imagem do lado direito com a imagem do lado esquerdo. E a análise histológica, no momento da instalação do implante, nós coletamos uma biópsia óssea que permitiu a análise e tabulação dos dados estatísticos. 2, a gente observa a diferença volumétrica da tomografia, 4,5 mm de ganho no grupo experimental versus 2,15 no grupo controle. E do ponto de vista histológico, 60% de tecido mineralizado vital no grupo experimental, quando comparado a 41% no grupo controle. Então, efetivamente, nós incrementamos o potencial regenerativo quando da utilização da medula óssea in natura. E os projetos em andamento, para finalizar essa apresentação, são metodologias de concentração das células-tronco, até norteados pelos resultados dos nossos modelos animais, que sugeriram que a concentração das células medulares poderiam repercutir em aumento do ganho ósseo. Então, esses são os próximos passos, com tecnologias especificamente delimitadas para esse sentido. Nós utilizamos diversos biomateriais substitutos do enxerto ósseo autógeno, materiais sintéticos, xenógenos, homógenos, com esse intuito em cirurgias de levantamento de seio maxilar, como a gente pode observar nesse caso clínico, que faz parte de uma tese de mestrado, sempre seguindo essa tônica de fazer uma coleta óssea num segundo momento para se realizar uma análise histológica. Aqui um exemplo de um caso clínico, onde foi utilizado o concentrado de células-tronco da medula óssea do lado esquerdo, do lado direito apenas o xeno-enxerto sem associação com a terapia celular, onde nós conseguimos observar que existe uma diferenciação da quantidade de tecido mineralizado vital, que é o novo osso que nós tanto buscamos e almejamos quando nós trabalhamos com a terapia regenerativa. Aqui são resultados, resumindo a tabela, a coluna, a linha mediana dessa tabela, onde o tecido mineralizado vital do grupo controle se apresentou menor do que os dois grupos experimentais analisados nesse estudo. Então, a gente procurou compilar a maioria desses estudos em modelo animal e em humanos nessa publicação, nesse livro, que é o livro Células-Tronco em Implantodontia, tentando defender esse conceito de se sair da possibilidade única e exclusiva de se trabalhar com biomateriais acelulares e agora entrando talvez numa nova era onde nós possamos carrear os nossos biomateriais
substitutos do enxerto ósseo autógeno com células autólogas, né, com o objetivo de se incrementar os resultados da nossa terapia reconstrutiva. Fica aqui o meu agradecimento a todos os BOC members pela atenção, a toda a nossa equipe, que é a EPIC de Campinas, né? Na verdade, essas pesquisas são resultados de todo o empenho de uma equipe relativamente grande, e fica aqui o nosso muito obrigado pela atenção e abertura para os questionamentos. Obrigado. Boa noite, professor André, professora Luíse, parabéns pelo grande curso online. Estamos recebendo várias perguntas dos nossos BOC members, e a primeira delas é se, em relação à coleta da medula óssea, se ela pode ser feita no consultório ou se deve ser feita em um ambiente hospitalar. Bom, a coleta da medula óssea, a legislação rege que ela tem que ser feita por um médico. Então, o cirurgião dentista ele não pode efetuar a coleta da medula óssea. Mas respondendo especificamente ao questionamento, se pode ser feito em nível ambulatorial, sim, pode, desde que seja feita por um profissional habilitado. Isso não quer dizer que nós possamos hoje, no Brasil, trabalhar com metodologias de concentração das células em nossos consultórios, né? Isso é possível em alguns países, né? A tecnologia que nós mostramos do BIMEC, ela é corrente nos Estados Unidos, por exemplo, mas hoje o que nós temos em 2014 é a possibilidade no território nacional de se trabalhar com a medula óssea fresca, in natura, sem qualquer tipo de processamento. Ok. A segunda pergunta é se todos esses tipos de terapias celulares, se eles proporcionam algum tipo de risco de câncer quando aplicados. Então, essa pergunta é interessante porque o nome terapia celular acaba mexendo um pouquinho com situações como a gente pode notar em outros tratamentos. Na verdade, a resposta é não, porque o maquinário proliferativo da célula, ele é o mesmo. Essa é uma terapia autóloga, que dentro das nossas pesquisas, o material concentrado se mostrou tão eficiente quanto, inclusive, células isoladas. Significa que toda a parte proliferativa da célula, o que a gente chama de maquinário celular, é o mesmo que existia antes, a única coisa é que nós concentramos mais células em um sítio receptor. Então não há nenhum risco de tumorogenicidade, nem teratogenicidade. Muito legal. Professor André, o aluno perguntou em relação à evidência científica que já há hoje na literatura e a viabilidade clínica, qual seria a metodologia que você hoje aplicaria em seu paciente? Olha, se a legislação permitisse, eu trabalharia com um concentrado de células medulares. Os modelos animais vêm apontando para esse sentido, e toda a literatura também em ensaios clínicos randomizados em humanos vem apontando para esse mesmo sentido. Talvez possa parecer estranho a gente não poder trabalhar com metodologias de concentração celular no Brasil, mas na verdade isso não é absoluto. Dentro de uma universidade, de uma instituição de pesquisa, com devida aprovação do Comitê de Ética, isso é possível. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo essas pesquisas, e a legislação brasileira não permitir isso hoje, não quer dizer que realmente ela não possa se adequar no futuro. Então, perfeitamente plausível, e se fosse possível, certamente eu daria preferência para uma metodologia de concentração celular, em detrimento da utilização de isolamento, cultivo celular, por tudo que a gente viu, inclusive nos nossos estudos em modelo animal, não representando um grande benefício adicional e trazendo um custo agregado muito maior. Interessante. Essa pergunta, acredito que ele se refere a uma das metodologias citadas. O aluno pergunta se o plasma simplesmente ele é descartado. Simplesmente descartado. Ok. Uma outra pergunta é em relação a qual tipo de defeito ósseo que se é indicado a real utilização da terapia, para qualquer tipo de defeito
ou não? Na verdade, nós imaginamos que a grande repercussão da utilização da terapia celular seja para os defeitos críticos. Pode parecer incoerente, né? Nós mostramos técnicas de preservação alveolar, que é um defeito reconhecidamente não crítico, né? Com todas as paredes preservadas, mas em alguns momentos, né, na ciência nós temos que partir de modelos já pré-concebidos. Então, do ponto de vista de facilidade de padronização, do ponto de vista científico, é mais fácil você padronizar um alvéolo com paredes preservadas, um seio maxilar, e difícil você padronizar a utilização em uma loja óssea após a ressecção de um tumor, por exemplo. É lógico que a gente imagina que esse seja a utilização final, grandes reconstruções de defeitos críticos, defeitos com nível baixo de vascularização, mas para isso nós temos que obedecer uma sequência lógica, que é a sequência que o nosso grupo vem tentando obedecer. O trabalho in vitro, os trabalhos in vivo, em modelo animal, partindo para defeitos padronizáveis em humano, para depois a gente especular uma aplicabilidade clínica rotineira. Agregado a isso, a gente imagina que a legislação brasileira também evolua juntamente com esse nível de evidência científica que vem sendo produzido ao redor do mundo. Muito interessante. Acredito que essa última pergunta aqui veio decorrente das notícias que têm aparecido. O aluno pergunta que vocês apresentaram a célula-tronco proveniente de medula óssea e de gordura. E o que vocês acham da célula-tronco proveniente da polpa dental? Então, a polpa dental ela é já muito conhecida como um depositário de células indiferenciadas. Ela ganhou uma metodologia específica aproximadamente 10 anos atrás. E todos os ensaios feitos em medula, em gordura, em pele, também foram feitos em polpa. A polpa ela pode ser entendida de duas formas diferentes. A polpa de dentes de pacientes adultos é menos ativa do que aquela de jovens. Então, talvez a melhor performance da polpa seja aquela dos dentes descidos. Hoje, inclusive, dentro das possibilidades, existem até os bancos de criopreservação, esperando que, numa oportunidade próxima, essas células possam ser reutilizadas da mesma forma que aquelas do sangue do cordão umbilical. Lógico que tem-se um caminho ainda muito longo pela frente, quase todos os tecidos humanos, ou para dizer todos, têm uma subpopulação de células indiferenciadas. A questão é como removê-las do estroma assim que elas sejam destruídas, como ampliar o seu número, já que elas geralmente vêm em número menor do que o ideal, e se isso um dia vai ter legislação apoiando o seu uso ou não. Muito obrigada. Acredito que foram simples e muito concisas as explicações para que os BOC Members completassem esse grande curso online. E agradeço muito a presença do professor André e do professor Aloysio nessa noite de hoje. E passo a bola para vocês encerrarem esse curso. Bom, na verdade, fica aqui o nosso agradecimento. Na verdade, nós é que temos que agradecer essa oportunidade de conversar com todos vocês. A gente ficou realmente impressionado com o número de Box Members registrados para essa atividade. E fica aqui o convite para contatos. Realmente o nosso grupo é um grupo bastante aberto e fiquem à vontade para qualquer tipo de esclarecimento futuro. É o mesmo sentimento. Eu realmente acho que hoje nós conseguimos nos relacionar melhor com quem não está na nossa presença. Eu acho que vocês devem ter conseguido da mesma forma. Eu espero que vocês aí na sua casa ou no seu consultório tenham podido aproveitar bastante, principalmente os slides, e que absolutamente em qualquer situação de dúvida, só entrar em contato aqui com o BOC e com certeza vai chegar até nós aí a sua dúvida. Meu boa noite aí, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.